Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje é um dia realmente de alegria poder estar aqui. Confesso que há uns 10 ou 12, 15 dias atrás, estava conversando com o pastor ali, ele, Bruno, começou a olhar no celular e falou, dia 26 você vai pregar, tá? Ele falou assim, e é Santa Ceia. Eu falei, tá bom. O estômago começou. Mas Deus é bom. É uma responsabilidade muito grande. Mas maior que a responsabilidade é o privilégio de falar dessa palavra. Eu sou grato a Deus, porque as misericórdias dele são imensas. Eu quero, desde já, agradecer a Deus por ele ter me salvado, por ele ter me liberto do pecado e até hoje ter me sustentado. Agradeço a Deus também pela minha família, pela vida dos meus pais, minha mãe, que é mulher de oração, e foi por causa das orações dela que eu estou aqui e que minha família também serve ao Senhor. Eu lembro que ela conta que mais ou menos eu devia ter uns 3, 4 anos, ela aceitou a Jesus. Ela não era católica, mas também não era evangélica. E quando ela aceitou Jesus, ela falou para mim, Bruno, quando eu aceitei Jesus, eu realmente aceitei a Jesus. Eu virei crente, eu orava todo dia, eu estava em todas as orações. E eu falei, a senhora é mulher de oração mesmo. E eu confesso que quando eu ainda era pequeno, eu não acreditava que meu pai seria crente. Que meu pai não podia ouvir falar de crente. E meu pai hoje é um servo de Deus, obreiro na casa do Senhor. Então, assim, eu só tenho motivos para agradecer a Deus. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Naline, pela vida dos pastores e líderes dessa igreja, e por todos os irmãos que aqui estão, porque me acolheram desde o primeiro dia que eu estive aqui. Às vezes eu converso com o pastor e eu falo, não sei como eu parei aqui, né? Porque eu estudei tanto, me formei, e meu pai e minha mãe me perguntam, você largou sua carreira agora? Mas Deus tem seus planos, Deus tem seus objetivos. Eu não sei até quando eu ficarei aqui, mas eu sei que Deus está no comando de tudo. E assim é nas nossas vidas. Entregue sua vida ao Senhor, que eu sei que Ele vai te colocar no caminho onde Ele quer, no lugar onde Ele quer, para atingir pessoas que Ele quer. Aqui nós já ouvimos falar que é um dos lugares dos Estados Unidos que menos pessoas conhecem da Bíblia. Então você tem que prestar atenção da importância que você tem nesse lugar. Porque através dessa palavra aqui, vidas serão libertas. Vidas serão salvas pelo poder que há no sangue de Jesus. E quando eu começo a falar da Bíblia, a Bíblia ela não é o livro comum. A Bíblia ela é o livro dos livros. Este livro não é feito da mente humana, não é fruto da mente humana. Ele é fruto da mente divina. É Deus se revelando para nós. E quando eu começo a pensar nisso, quando eu folheio a Bíblia, eu falo, nossa, quantas situações que muitas das vezes acontecem nas nossas vidas. É um negócio muito interessante. Todos os personagens da Bíblia são homens de carne e osso, assim como eu e você. Mas no curso da história apareceu um. Aleluia. Apareceu um que mudou tudo, mudou as nossas vidas. E é por causa dele que nós estamos diante desta mesa essa manhã. Eu sou grato a Deus. Quando eu começo a ler a Bíblia, às vezes eu não me contenho, porque Deus realmente... Quando nós lemos a Bíblia, nós somos lidos pela Bíblia. É interessante isso. Porque quando você, por exemplo, começa a ler o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. E você começa a pensar, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou sendo bem-aventurado por isso? A Bíblia está lendo nós, é isso que é interessante. E nós começamos a ser mudados pela palavra de Deus. E aí no verso 2 fala assim, antes de você sentar na mesa dos escarnecedores, você tem que ter o prazer na lei do Senhor. O prazer de meditar na lei do Senhor. E fazer isso de dia e de noite. E quantas das vezes nós passamos semanas, dias sem abrir a palavra do Senhor. Mas mesmo assim Deus é misericordioso comigo e com você. Deus é bom, irmãos. Um pastor muito conhecido no Brasil que fala isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos lidos pela Bíblia. É algo realmente fantástico. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra do Senhor de Deus é viva e eficaz,
mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes estão todas as coisas nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa é a palavra de Deus. Ela nos mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Repouso celestial. Ela é uma espada que penetra no íntimo do nosso ser para discernir os nossos pensamentos e motivos espirituais ou não. O que está sendo motivado no nosso coração? Ela tem 2 gumes, ou para nos salvar ou para nos condenar à morte eterna. Por isso, nossa atitude com a palavra de Deus deve ser a chegarmos a Jesus, como nosso sumo sacerdote, o Senhor das nossas vidas. Eu quero abrir com você as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu João, no capítulo 11. Se você puder, vai ser muito rápido, e quiser ficar em pé para nós lermos a palavra do Senhor, você fique à vontade. Amém? Capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu João. E capítulo 26, somente a última frase. O último questionamento. Eu vou contar até 3 e eu quero que nós leiamos todos juntos. Todos encontraram? 26, 11, 26. 1, 2, 3. Crês tu isso? Mais uma vez, todos juntos. Crês tu isto? Olhe para o teu irmão e pergunte se ele crê nisto. Se ele crê nesta palavra. Fique à vontade, pode se assentar. Aleluia. Eu quero apenas destacar alguns pontos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João, ele é um evangelho ímpar. Ele é um evangelho diferente entre os 4 evangelhos. João, ele relata muitos fatos do ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém, que se não acham nos sinóticos, ou são aqueles 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos. São muitas passagens que nós encontramos nos 3 evangelhos que falam do mesmo episódio, porém por uma perspectiva diferente. E quando eu começo a ver o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João, ele relata mais a fundo o ministério da pessoa de Jesus Cristo. E essa carta continua sendo uma grandiosa exposição teológica da verdade, como a temos personalizada em Jesus Cristo. O propósito do Evangelho de João está muito explícito no capítulo 20, verso 31, que diz assim: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João. Alguns manuscritos gregos deste Evangelho apresentam formas verbais distintas para a palavra crer. Uns contêm o aorístico subjuntivo para que comecem a crer. Outros contêm o presente do subjuntivo, que era para que continuem crendo. No primeiro caso, João ele teria escrito para convencer os incrédulos a crerem em Jesus Cristo e serem salvos. Já no segundo caso, ele escreve para consolidar os fundamentos da fé, de um modo que os crentes continuassem firmes na palavra de Jesus Cristo, apesar dos falsos ensinos daquela época. E não é diferente na época que vivemos. Vivemos uma época em que estão pegando a palavra do Senhor e totalmente distorcendo ela. E quando nós começamos a conversar com pessoas incrédulas, eles nos confrontam com a própria palavra de Jesus. Mas eu fico feliz quando eu leio em João capítulo 16 e verso 12 e 13, que diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas eu vi uma pregação uma vez que o pastor falava assim: toda vez que tem um mas num versículo bíblico, você preste atenção. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse é o Espírito Santo que nós temos em nossa vida. Quando nós começamos a ler a palavra e pedimos direção e discernimento do Espírito Santo, ele nos mostra a verdade, as verdades que estão contidas neste livro. E aqui eu quero adentrar nessa história que é a base para a mensagem de hoje. Esta passagem de Lázaro é um acontecimento que ocorrerá em todas as nossas vidas. Eu vou morrer, você vai morrer. Não tem como nós escaparmos disto. E é interessante o que nos conta o capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João. A Bíblia diz que estava enfermo um certo Lázaro, irmão de Maria e Marta. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus e avisá-lo que Lázaro estava enfermo. A Bíblia nos conta que Lázaro era um amigo de Jesus. Mas Jesus, ouvindo, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Muitas das vezes nós não entendemos o que estamos passando, mas se nós crermos, nós temos a certeza de que tudo que passamos é para a glória de Deus. É para nós testificarmos das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Muitas das vezes acontecem grandes coisas, grandes livramentos, e nós nos calamos e não contamos para os irmãos. Mas aqui Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mais à frente, eu vejo Jesus tendo um diálogo com Marta. Eu vou pular alguns pedaços, mas vocês irão entender. Esse diálogo é muito interessante. Quando Marta vê que Jesus estava chegando, ela vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia nos diz que quando ela está diante de Jesus, ela diz a Jesus assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz a Marta: teu irmão há de ressuscitar. E Marta, é interessante as respostas que Marta dá a Jesus. Ela fala assim: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Esta passagem, quando eu começo a pensar sobre ela, quando nós passamos pela perda de alguém, só quem passa por essa situação sabe o quão doloroso e o quão difícil é. E às vezes Jesus fala conosco que nós não entendemos as coisas. Mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo, em cada palavra que Ele nos fala. E aqui nesta passagem não foi diferente. É interessante a resposta que Jesus dá a ela. Ele fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu imagino Marta pensando sobre isso. O irmão dela morto, e Jesus dizendo que quem está morto, que quem crê nele, ainda que esteja morto, vive. Imagina a confusão que teve na cabeça de Marta. E Jesus continua dizendo assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí que eu acho que Marta não entendeu mesmo. E ele pergunta a Marta: crês tu isto? E Marta responde a Jesus: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu tenho certeza que Marta tinha plena convicção de quem era Jesus. Mas a situação em que ela se encontrava, eu acho que ela não via saída para aquilo. O irmão dela já estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Ou seja, já estava em estado de decomposição. Como nós, seres humanos, podemos imaginar tal feito? Não sei como entender isso. Jesus manda chamar Maria. E quando Maria chega, ela se lança aos pés de Jesus.
e diz a mesma coisa que Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra de Deus diz que Jesus moveu-se em seu íntimo. Jesus, como homem e como Deus, sentiu aquilo que eu e você sente. Eu imagino que era uma situação devastadora. Perder um ente querido. É muito doloroso isso. E a Bíblia diz que Jesus chora. Esse versículo de Jesus chorou é o menor versículo da Bíblia, mas há grandes verdades, há coisas lindas aqui. Mas não é o foco da mensagem de hoje. A Bíblia diz que Jesus pede para ir onde Lázaro estava. E quando ele chega em frente ao sepulcro, ele disse para Marta: tirai a pedra. E Marta responde a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, ela cria em Jesus Cristo. Mas a situação dela nos comprova aqui na palavra de Deus que ela não via saída para aquela situação. Jesus rebate a Marta. Jesus disse-lhe: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Que situação. A Bíblia nos conta que eles removem a pedra. E Jesus faz uma oração muito pequena. Ele diz assim, o versículo 41 e 42, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade, diz assim: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aqui está o que eu acabei há pouco tempo de falar. Há coisas na nossa vida que é para que muitos sejam salvos através daquilo que Deus faz. E nós devemos crer em quem é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus grita: Lázaro, sai para fora. Irmãos, eu fico imaginando isso, eu não consigo assimilar como deve ter sido. Todos aqueles que estavam lá, porque a Bíblia nos conta que muita gente estava lá, muita gente, muitos judeus estavam, e se compadeciam com a dor de Marta e Maria. E quando Jesus clama, chama o morto, Lázaro sai para fora. Eu acho que essa passagem é um dos maiores milagres, se não o maior, que eu já vi na Bíblia. Porque quem é aquele capaz de dar vida ao morto? Quem é esse homem? Nós já paramos para pensar quem é Jesus Cristo? Por que nós viemos aqui no 4º domingo do mês, diante desta mesa? E será que nós já pensamos quem é Jesus Cristo? Por que nós fazemos isso? Será que nós cremos nisso? E o que eu quero me atentar hoje é neste diálogo de Jesus com Marta. É isso esse diálogo que me fez, por esses dias, meditar muito na palavra do Senhor. O que Deus quis dizer quando Ele disse a Marta: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E pensando nisso, eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Por que ressurreição antes da vida? Por quê? Por que isso? Por que antes da vida ele é a ressurreição?
capítulo 2 de Efésios, verso 4 em diante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha o verso 5 que diz aí. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meu Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Com isso eu vejo que, enquanto Marta e Maria passavam por um dos episódios mais tristes de sua vida, Jesus estava falando comigo e com você. Esse quem crê em Jesus não é nada mais, nada menos que eu, que você, porque nós estávamos mortos. Aleluia! Quem era eu, quem era você antes de conhecer a Jesus Cristo? Pare um minuto para refletir sobre isso. Você já parou para pensar, meu Deus, antes de eu te conhecer, quem eu era, como eu vivia? Eu estava morto em minhas ofensas. Mas Ele nos vivificou, aleluias. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Há 2000 anos atrás esse livro, há mais de 2000 anos atrás esse livro foi escrito. E quando eu abro ele hoje, Deus ainda fala comigo, como se Ele estivesse escrevendo agora a minha história. Eu que estava morto nos meus pecados. Aleluia. Eu que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Estava condenado à morte. Aleluias. Que Deus é esse, irmãos? Que Jesus é esse? Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Nós ainda vivos, aleluia. Que Jesus maravilhoso. Eu não sei como não amar Jesus. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Aleluia. É impossível ler isto e não se emocionar, e não ver como Deus fala conosco. Deus é bom, irmãos. Jesus, se não... Ai de nós se não fosse Jesus. O que seria de mim se não fosse Jesus? Como Deus é bom, irmãos. Só que o apóstolo Paulo continua a escrever. E eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E Paulo nos dá algumas diretrizes para aqueles que ressuscitaram com Cristo. Ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E aqui ele começa a dar para nós alguns deveres.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia! Cristo é tudo em todos. Você pode ser grande, pequeno, gordo, magro, branco, preto. Cristo é tudo em todos. Não há diferença. Aqui estão deveres. E o apóstolo Paulo continua dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Aleluias. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, aleluia, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quando fizerdes das palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que nós façamos tudo isso, devotando a ele glória. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Deus aqui nos adverte. Paulo continua escrevendo, Paulo não, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12. O escritor continua escrevendo assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos direitos com a palavra de Deus, mas também nós temos deveres. Que nós possamos andar nas veredas desta palavra. Que nós possamos buscar a santidade, e como aqui está escrito, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu não verei se eu não buscar a santidade, você não verá. Vamos seguir a paz com todos, em Cristo Jesus. Mas ainda, antes de terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo nos escreve João, capítulo 16. E verso 33, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. O evangelho que está sendo pregado por aí, em muitos lugares, não tem sido o verdadeiro evangelho.
Estão pregando por aí que se você vier a Jesus, Ele vai te dar casa, vai te dar empresa. Não que Ele não seja grande para fazer tudo isso. Mas primeiro nós temos que buscar o quê? A Ele. Primeiro são as coisas de Deus. E o demais, Ele nos concederá. E aqui Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Jesus maravilhoso. Ele nos diz que nós passaremos por dificuldades. Muitos padecerão pelo nome do amor de Jesus, pelo nome de Jesus. Mas Ele fala para mim e para você desta manhã: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Manuel. Devan, tem de bom ânimo. Flávia, tem de bom ânimo. Aleluia. Ele venceu o mundo. E quando Ele foi, Ele disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade. Aleluias. Aquele Espírito da verdade, oh irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo Consolador. Diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence, não sou eu. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos convence. Aleluia. Vamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu as aflições desta terra. Aleluia. Tudo aquilo que você e eu iremos passar ainda, Ele venceu. E crendo nele, nós iremos vencer, porque somos mais vencedores naquele que morreu por nós. Aleluia. Não há evangelho sem cruz. Aleluias. Jesus, Ele tem que ser o centro das nossas vidas. E eu quero pedir a permissão do pastor para a igreja fique de pé. Posso? Vamos ficar em pé. Antes de terminar, eu quero tomar a liberdade de ler o capítulo 17 de João. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Medite nisso quando você estiver na sua casa. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Como um Deus se despede de toda a sua glória para vir aqui neste mundo morrer por mim e por você. Aleluias. Aleluias. Manifestei o teu nome aos homens que no mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti,
Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e tens amado a eles como tens me amado. Pai, aquele que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens dado esteja neles, e neles esteja. Essa foi a oração de Jesus pelos discípulos. Que nós tenhamos consciência, que nós possamos crer que Jesus é a ressurreição e a vida. Este é o Jesus que eu creio. É por ele que eu vivo. É por ele que eu participo desta Santa Ceia. Que nós possamos crer nisto. Eu quero agradecer, não sei se me estendi no tempo, mas fiquem com esta palavra. Crês tu nisto? Amém? Deus abençoe.